Fala pessoal, o nosso objetivo nesta análise de hoje é ambicioso, mas olha, incrivelmente fascinante. A gente vai construir um mapa mental absolutamente cristalino da literatura. A ideia é pegar todas aquelas regras e conceitos abstratos e transformar numa estrutura visual super clara, daquelas que mudam totalmente a forma como a gente lê e entende qualquer texto. Então, bora mergulhar nisso. Para aquecer os motões, vamos pensar juntos por um segundo. O que é que a literatura consegue fazer que um manual de instruções da sua televisão ou até mesmo uma receita de bolo não consegue de jeito nenhum? A resposta está na magia da linguagem literária. Enquanto aquele texto técnico foca só na objetividade, na utilidade pura da informação, a literatura vai muito além. Ela transporta a gente, provoca emoções fortíssimas e reflete toda aquela complexidade humana. E é exatamente esse universo que a gente vai mapear a partir de agora. Sabe, para quem está revisando o conteúdo, se preparando para alguma prova importante ou simplesmente é apaixonado por entender como as engrenagens de um texto funcionam, organizar o pensamento é o grande segredo. Então, encarem essa nossa análise como uma ferramenta definitiva de estudos. A gente vai transformar horas e horas de leitura numa estrutura limpinha e super eficiente para ninguém se perder. E o roteiro que a gente vai seguir é o seguinte: um panorama do universo da literatura, foco em narrar através dos gêneros, a essência do poema, figuras de linguagem que envolvem comparações e, fechando com chave de ouro, as figuras de linguagem focadas em oposições. Então, vamos dar a largada com a nossa primeira parada: foco em narrar e os gêneros. Temos três grandes estruturas narrativas bem diferentes para dominar. Primeiro, a crônica. Ela foca no nosso cotidiano, sabe? Trazendo fatos do dia a dia com uma linguagem super leve, muitas vezes até com aquele toque de humor, justamente para gerar uma reflexão gostosa. Já a biografia joga em outro time. Ela é mais rígida, objetiva, narrando numa ordem cronológica os fatos marcantes da vida real de alguém. E num extremo totalmente diferente, a gente encontra a ficção científica. Ela cria mundos imaginários, geralmente com narrativas mais curtas, para explorar qual seria o impacto da tecnologia ou da ciência na nossa sociedade. Agora, vamos fazer um testezinho rápido de reflexo. Imagina um texto que começa com o autor simplesmente reclamando daquela chuva chata num ponto de ônibus qualquer, mas que do nada termina com uma reflexão super profunda sobre a solidão na cidade grande. Levando em conta o que a gente acabou de ver, que gênero textual seria esse? Pensem aí por um segundo. Bom, se a aposta foi crônica, bingo, atingimos o alvo. O grande truque aqui, a palavra mágica, é ponte. A marca registrada da crônica é exatamente ser essa ponte entre um evento super banal, tipo tomar chuva no ponto de ônibus, e uma reflexão gigante sobre a vida. E claro, tudo isso mantendo aquela linguagem super acessível, como se fosse uma conversa mesmo. Passando para a nossa próxima grande área, a essência do poema. Olha, existe um mito enorme por aí de que todo poema obrigatoriamente precisa ter rimas e ser todo estruturado igual a uma canção antiga. Mas a gente precisa quebrar essa ideia agora mesmo. É claro que existe a forma fixa, que tem aquelas regras super rígidas de métrica e rima, tipo um soneto clássico. Mas por outro lado, existe também a forma livre, que é famosíssima na poesia moderna e que simplesmente joga essas amarras todas pela janela. Isso leva a gente para um enigma super interessante. Se um monte de poemas modernos tem essa forma livre e nem sequer usam rimas, o que é que unifica esse gênero, afinal? Qual é a verdadeira essência que faz um poema ser lido e sentido como um poema, seja ele fixo ou totalmente livre? O grande segredo foi desvendado. O ponto crucial é a organização em versos, o que é bem diferente daqueles parágrafos longos e contínuos de um conto, por exemplo. Além disso, o foco absoluto na expressão dos sentimentos, naquela visão totalmente subjetiva do mundo. É a voz do que a gente costuma chamar na literatura de eu lírico. Então guardem muito bem isso. Não é a rima que faz o poema, é o verso e a alma que está impressa nele. Avançando na nossa exploração, chegamos nas figuras de linguagem, comparações. Bom, agora que a gente já construiu as grandes mansões do nosso mapa mental entendendo os gêneros literários, vamos dar um zoom e descer lá para o nível microscópico. Vamos analisar os tijolinhos que constroem esses textos. E essa é, talvez, a distinção mais importante que a gente vai ver hoje. Na comparação, a gente tem um conectivo explícito na frase. Por exemplo, seu coração é duro como uma pedra. A palavra como está ali fazendo a ponte de um jeito inconfundível. Já na metáfora, a gente corta essa ponte sem dó. A metáfora é uma afirmação bem mais direta, uma comparação implícita, fica simplesmente seu coração é uma pedra. Percebem a diferença de impacto? É um recurso bem mais contundente e poético. Prestem muita atenção nesta frase curta. O vento beijou seus cabelos.
Quando a gente escuta isso, fica muito claro que tem uma imagem poética super forte sendo evocada, na verdade. Mas qual é exatamente a ferramenta, o nome da figura de linguagem que permite que o vento faça uma coisa que, tecnicamente, ele não tem nem boca para fazer? Exatamente. Estamos falando da personificação, que o pessoal também chama bastante de prosopopeia em algumas provas. Pensem bem, o verbo beijar é uma ação exclusivamente humana ou animal. Então, no momento em que a gente diz que o vento pratica essa ação, a gente está literalmente dando vida humana para um elemento da natureza. E isso é sensacional, porque ilustra de um jeito brilhante como a linguagem tem esse poder de moldar realidades inteiras. E seguimos para nossa última grande área, figuras de linguagem, oposições. Vamos sair um pouco do campo das semelhanças e pular direto para aquelas ferramentas que adoram brincar com os extremos e com as contradições. E foco total aqui, porque a diferença é sutil, mas super poderosa. A antítese é a oposição lógica das palavras. Por exemplo, odeio bem e amo o mal. Reparem bem e mal, odeio e amo. As palavras contrastam fortemente, mas a frase inteira ainda faz todo o sentido lógico na nossa cabeça. Já o paradoxo é diferente. Ele é uma fusão de ideias opostas que soa completamente absurda, que foge de qualquer lógica racional. Pensa naquela frase clássica da literatura: amor é fogo que arde sem se ver. Peraí, como é que um fogo pode arder e não ser visto? É exatamente essa oposição ilógica, esse curto-circuito na mente que é a marca registrada do paradoxo. E para fechar nossa caixa de ferramentas, temos duas figuras que a gente usa o tempo inteiro na vida real sem nem perceber. Primeiro, a hipérbole, que é aquele exagero intencional só para dar uma ênfase dramática. Quem nunca soltou um "nossa, já te avisei 1 milhão de vezes"? É óbvio que ninguém parou para contar até 1 milhão, certo? É puramente expressivo. E do outro lado da moeda, a gente tem o eufemismo, que faz exatamente o caminho oposto. Ele serve para dar aquela suavizada em alguma coisa muito pesada ou desagradável. É o que a gente faz quando diz que alguém partiu dessa para uma melhor, em vez de dizer logo de cara que a pessoa faleceu. E olha só, com isso, todas as peças se encaixaram perfeitamente. O nosso mapa mental está 100% completo. A gente começou com aquelas perguntas grandiosas sobre o papel da literatura na sociedade, passamos pelas estruturas imensas das crônicas, ficção e poesia, e no fim, dissecamos aquelas ferramentas microscópicas que são as figuras de linguagem. Quem acompanhou essa nossa jornada até aqui já tem um modelo mental super bem estruturado para decodificar absolutamente qualquer texto literário que aparecer pela frente. Mas para encerrar a nossa análise, a grande pergunta que fica martelando na cabeça é a seguinte: será que esses recursos literários tão sofisticados dos grandes gênios estão, na verdade, escondidos nas nossas conversas do dia a dia? Pensa bem, quando a gente exagera contando uma história para os amigos no fim de semana, ou quando a gente dá vida e até xinga um computador que travou, talvez a literatura não viva trancada apenas nas páginas dos livros, mas sim na forma como a gente organiza a nossa própria realidade o tempo todo. Um exercício fantástico é tentar identificar essas estruturas aí na nossa rotina. É isso, muito obrigado por acompanharem mais esta análise e até a próxima.